amados irmãos, com a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nosso canal. Você que ainda não se inscreveu em nosso canal, eu te convido a você se inscrever em nosso canal, compartilhar, deixar seu comentário, amém? Que Deus abençoe a sua casa e a sua família. Queridos amados irmãos, nós vamos continuar a sequência de estudo da escola dominical. Nós estamos falando sobre o cativeiro de Judá. Então, amados irmãos, nós vamos falar hoje sobre o segundo ponto, que vai falar sobre a obstinação de Ezequias e sua queda. A teimosia de Ezequias. Ezequias, o último rei de Judá, não entendeu bem a exata conjuntura que a nação se encontrava e, por sua própria conta, resolveu não dar ouvido à sua voz do profeta. Vamos ler aqui, amados irmãos, Jeremias 38. Você que tem a Bíblia Sagrada em casa, acompanhe com nós, versos 17 e 18. E diz o seguinte: Então Jeremias disse a Zedequias: Assim diz o Senhor Deus dos exércitos, Deus de Israel: Se forem também saídos aos príncipes do rei da Babilônia, então viverás a tua alma, e esta cidade não será queimada, e verás tu e tua casa. Mas se não saídas aos príncipes do rei da Babilônia, então será entregue esta cidade nas mãos dos caldeus, e eles o queimarão, e não tu escaparás das mãos deles. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que o profeta Jeremias falou com o rei Zedequias, que ele obedecesse à ordem de Deus de sair da cidade de Jerusalém. E nós vemos, amados irmãos, que ele não deu ouvidos à voz de Deus, o recado do profeta de Deus. E nós vemos, amados irmãos, que o rei Nabucodonosor chegou lá em Jerusalém e queimou todos os altares que era consagrado a Deus. E nós vemos, amados irmãos, que ele levaram o povo de Judá em cativo de Jerusalém até Babilônia. E aqui fala, Zedequias fez constante ameaça a Jeremias, até tentou mantê-lo submisso aos seus caprichos. Mas Jeremias, como homem de Deus, não se deixou corromper, antes proferiu toda a palavra do Senhor. Então, amados irmãos, nós vemos que Jeremias, ele viu aquela cidade toda na ruína. Nós vemos que o livro de Jeremias é o livro das lágrimas. E nós vemos, amados irmãos, que ele estava triste com aquela situação, que o povo estava em desobediência a Deus. E nós vemos, amados irmãos, que o povo estava adorando outros deuses, adorando o Deus de Baal. E Deus enviou o profeta Jeremias para falar com o profeta Zedequias, para que ele possa ouvir os conselhos, ouvir o que Deus tinha mandado para o profeta. E ele não ouviu, e aquela cidade foi destruída. E nós vemos, amados irmãos, aqui fala: surdos ao ouvido dos profetas. Jeremias advertiu ao rei Zedequias, dizendo que aquele caso se renderia à Babilônia, sua integridade seria preservada. Todavia o rei não deu ouvido ao profeta, razão de acontecer o que estava previsto. O poderoso exército babilônico invadiu e destruiu Jerusalém. Zedequias e o povo de Judá estavam tão confiantes em sua religiosidade e escolha divina em relação às demais nações, que nem pensasse na hipótese de serem quase aniquilados. Então, amados irmãos, se ele tivesse ouvido a voz de Deus e ouvido a mensagem do profeta, ele seria guardado a sua vida. Mas ele não ouviu a voz de Deus, não ouviu o recado do profeta de Deus, e ali foi destruído Jerusalém, e foi invadida Jerusalém. E aqui, amados irmãos, aqui fala, o erro de Zedequias e do povo de Judá estava em fechar os ouvidos aos profetas e não buscar o arrependimento dos pecados diante do Senhor. Então, ele não ouviu os conselhos do profeta, não ouviu o recado de Deus, o aviso de Deus, nem o próprio povo da nação de Judá. E eles não se arrependeram, eles não voltaram para trás para pensar aquilo que estava fazendo de errado. E, irmãos, nós vemos que eles tinham que se arrepender para serem libertos. E nós vemos que depois de 70 anos eles foram libertos, mas eles se arrependeram.
E aqui fala, quanto os falsos deuses ocupam o coração de uma pessoa, ele se torna cativo em escolhas erradas. Então aqui nós vemos, amados irmãos, que nós devemos adorar a um Deus único e verdadeiro. Não é uma imagem feita pelos homens. Aquilo que não fala, aquilo que não ouve, aquilo que não escuta, aquilo que não se anda, aquilo que não se move. E nós devemos adorar ao Deus verdadeiro, ao Deus vivo, que ressuscitou ao terceiro dia. E aqui, amados irmãos, é que fala, não há acontecimento tão fúnebre e triste para os judeus como a destruição de Jerusalém em 586 a.C. Então foi um grande tragédia, uma grande tristeza para Jerusalém, porque Jerusalém estava sendo destruída, porque Deus ele não estava agradando do pecado. Nós vemos, queridos irmãos, que o pecado ele traz consequência. E aqui fala, Nabucodonosor invade o reino de Judá, destrói Jerusalém e deita por terra o santo templo. Termina assim a fase aérea de mais amada e cobiça da cidade. Após 70 anos de exílio e de vergonha, Jerusalém é reconstruída. Depois de 70 anos, ela é reconstruída por Esdras e Neemias. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que o povo ele ficou em cativeiro, porque Deus não estava agradando as atitudes do rei e da nação. O terceiro ponto fala o seguinte: Jerusalém é cercada e levada cativa. A destruição da cidade santa e do templo. Após a investida dos assírios e dos egípcios, e de 3 ofensivas dos babilônicos, nós vemos, amados irmãos, que eles foram levados cativos de Jerusalém até Babilônia. E aqui fala, a forte e potente cidade de Davi, encontrada completamente atrasada. Durante o cerco de Jerusalém, que durou 18 meses, ninguém podia nem entrar nem sair. Então, irmãos, nós vemos aqui que ali foi cercado Jerusalém. Nós vemos que estava em apuros a cidade. E pela desobediência do povo e do rei, a cidade foi destruída. Mas nós vemos aqui que Deus usou o profeta para falar para o povo que o povo era para consertar. E nós vemos aqui, amados irmãos, depois de 70 anos, a Jerusalém foi reconstruída novamente. Aqui nós vemos aqui, continuando. A cidade santa estava em extrema pobreza e miséria. Foi nesse momento que o poderoso exército de Babilônia rompeu uma brecha no muro e invadiu a cidade. O templo sagrado, erigido há 380 anos, foi saqueado, destruído e queimado. A glória de Israel se foi. Então, amados irmãos, aqui nós vemos, foi o juízo de Deus sobre Judá, porque Judá não estava obedecendo a Deus. Nós vemos também Israel também da região norte, da capital de Samaria. Nós vemos que houve 19 reis ímpios, 19 reis desviaram do caminho do Senhor. E nós vemos, amados irmãos, alguns reis de Judá foram justos, como Ezequias. E nós vemos, amados irmãos, que alguns deles andaram nos caminhos e nos estatutos do caminho do Senhor. Mas alguns deles se distanciaram dos caminhos do Senhor. E aqui fala, a matança, o cativeiro, a peste, a pobreza. No livro de Lamentações de Jeremias, o profeta descreve como riqueza de detalhes deploráveis cenas que assistiu. A fome chegou a tal ponto que as mães cozinharam e serviam os próprios filhos como comida. Até os sacerdotes perderam as esperanças e as virgens ficavam assentadas sem forças à beira do caminho. As crianças morriam de sede e de fome e ninguém podia saciá-las. Então, amados, aqui era no cativeiro, o povo estava com fome, o povo estava em meio à crise, mas nós vemos que Deus, ele castiga aquele que ele ama. E nós vemos, amados irmãos, que o povo, ele se arrependeu, o povo de Judá, e nós vemos que eles foram libertos. E 70 anos logo após, a cidade foi reconstruída e o povo de Judá foram libertos.
E nós vemos que o povo de Israel da região norte, eles continuou em cativeiro. Por que continuou em cativeiro? Por causa eles não se arrependeram, eles não pediram a Deus o perdão. O terceiro ponto, amados irmãos, a esperança profetizada. A mensagem de Jeremias deixou todos desesperados em lamentações. O profeta desvela toda a sua tristeza, mas mesmo assim não deixou de se lembrar e registrar o quanto Deus é misericordioso e o tamanho de sua fidelidade. Portanto, assim como Jeremias mudou sua desolação para um estado de esperança, também o cristão deve desenvolver uma atitude de fé diante das suas dificuldades e enfrentamentos. O maior motivo da nossa esperança é a ressurreição de Cristo, e Cristo em vós, esperança em glória. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que Jeremias profetizou à nação de Judá que se o povo se arrependesse, teria novamente a prosperidade, teria novamente uma vida de paz. E nós vemos, amados irmãos, que na antiga aliança, qual era a função do profeta? Era transmitir a mensagem de Deus. Nós vemos que Deus usou o profeta Elias, usou o profeta Eliseu, usou o profeta Oséias, usou o profeta Amós, usou o profeta Jeremias. Nós vemos que quem escreveu o livro de 1 Reis e 2 Reis é um autor anônimo, mas alguns dizem que foi o profeta Jeremias. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que nós, nos dias atuais, devemos ter esperança em Deus diante das dificuldades, porque, amados irmãos, Cristo, ele é a nossa esperança. Nós vemos que o povo, ele estava em crise, tanto na economia, tanto na saúde, porque eles estavam em cativeiro. E nós vemos por causa do pecado, Deus teve castigar eles para eles consertar. E nós vemos, amados irmãos, que eles se arrependeram e eles foram libertos. A conclusão, amados irmãos, diz o seguinte: a experiência do reino de Judá no cativeiro é uma triste lição para todos os crentes. Quanto os falsos deuses ocupam o coração de uma pessoa, ele se torna cativa de suas escolhas erradas. A boa notícia é que pela misericórdia de Deus, Judá retornou à sua terra prometida. Deus ainda usa sua misericórdia para com seu povo. Ela não tem fim, novas e cada manhã. Então, amados irmãos, nós vemos que o povo estava amando mais as coisas do mundo, amando outros deuses, os deuses pagãos. E nós vemos, amados irmãos, que Deus, ele tem o seu limite de tolerar. Mas o povo, querido, estava em desobediência. E nós vemos que Deus, ele veio com juízo para a nação de Israel e a nação de Judá. E nós vemos, amados irmãos, que aqui fala na lição deuses minúsculos, os deuses falsos. E nós vemos, amados irmãos, que o povo estava adorando ao Deus de Baal. O Deus verdadeiro, ele estava abandonado, o povo estava desprezando, aqui a lição fala, no princípio aqui, o povo estava escarnecendo os profetas que transmitia o recado, o aviso de Deus. O povo estava escarnecendo, o povo estava desprezando a palavra de Deus. E Deus veio com seu furor sobre a nação. E nós vemos, amados irmãos, que como nós temos o nosso governo, Bolsonaro, ele está na frente para ajudar a população brasileira. Mas não devemos elogiar o presidente, colocar ele como no primeiro lugar. Mas devemos colocar Deus em primeiro lugar. E ele está no segundo plano, porque ele está nas mãos de Deus.
É Deus que dá a ele sabedoria. É Deus que dá a ele condução para ajudar a população, ajudar os irmãos, ajudar a todos os brasileiros. Então, amados irmãos, nós não devemos idolatrar político, não devemos idolatrar futebol, devemos adorar a Deus, o único que deve ser adorado. A Bíblia diz, ele quer procurar aqueles que adoram ao Pai em espírito e em verdade.